Olá, eu sou a professora Silmara Horning, eu sou formada em Letras pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira pela Facinter e ainda tenho pós-graduação em Literatura Brasileira e História Nacional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atuo na docência de língua portuguesa na rede estadual desde 2004, com alunos do Ensino Fundamental 2 e alunos do Ensino Médio. A nossa aula de hoje vai ser sobre a diferença entre gênero narrativo e gênero lírico. Saber diferenciar as principais, perceber as principais características entre esses dois gêneros e o que os diferencia, tá? A gente vai trabalhar a leitura de um texto em prosa, de um conto, e depois a gente vai ver essa diferença aí num texto de caráter lírico, ok? Você costuma ir à biblioteca de sua escola? Você é daqueles típicos alunos que frequentam com muita assiduidade a biblioteca? Então, quando você vai à biblioteca, o que você prefere escolher como livro para ler? Você prefere ler histórias ou você gosta de se envolver nos poemas? Prefere ler poemas? Então vejam lá, os gêneros literários são três. Os três gêneros literários são gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. O gênero lírico é a palavra cantada. Então, através da predominância da subjetividade, o poeta vai falar de suas emoções através de um eu lírico. O eu lírico sempre em primeira pessoa. Então, esse eu lírico vai evocar, comentar, expor seus sentimentos, suas emoções diante de uma situação. Tá? O gênero épico ou gênero narrativo é a palavra narrada. E daí entra aí as características essenciais da narrativa. Então, o que é preciso ter num texto narrativo? Primeira coisa, um narrador. Alguém vai ter que contar a história, ou em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, certo? Esse narrador vai contar a história, que no caso são os fatos, o enredo, que vai envolver personagens. O que acontece com esses personagens? Os personagens podem ser personagens principais ou secundários, e ainda tem um antagonista dependendo da história, certo? Depois, tem a questão também do tempo, do espaço. Então, toda a história acontece num determinado lugar, numa determinada época. Então, isso tudo acaba envolvendo aí como característica do gênero narrativo, certo? E para finalizar, o gênero dramático. O gênero dramático é a palavra representada. O que significa isso? O texto dramático, ele a princípio, embora hoje a gente use muito o texto dramático na forma escrita, mas a princípio o objetivo central dele é a representação em cima de um palco. Então o texto dramático, ele é escrito para ser representado num palco por atores que vão interpretar personagens e tal. Agora a gente vai ler um texto do Dalton Trevisan, o texto se chama Apelo, é um conto. Dalton Trevisan é um escritor curitibano e a gente vai fazer a leitura desse texto dele. Então vejam lá. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco? Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz na varanda a todas as aflições do dia. Sentia a falta da pequena briga pelo sal no tomate, meu jeito de querer bem.
A casa é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. O texto 2, não por acaso, tem o mesmo título do texto 1, Apelo. Esse texto é uma letra de uma música escrita pelo Vinícius de Moraes e o Baden Powell, tá? Só que notem que, embora seja uma letra de música, ele tem a mesma estrutura, as mesmas características visuais de um poema. Então a gente vai trabalhar esse texto aí como um poema, né? A gente vai trabalhar a parte escrita dele, não a parte musical. Então vejam o que diz o apelo do Vinícius de Moraes e do Baden Powell. Ah, meu amor, não vás embora. Vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Ah, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, minha amada, me perdoa, pois embora ainda te doa a tristeza que causei, eu te suplico, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei. Desculpa, eu não mudei lá. Ah, minha amada, se soubesses da tristeza que há nas preces, que a chorar te faço eu. Se tu soubesses um momento, todo o arrependimento, como tudo entristeceu. Se tu soubesses como é triste, eu saber que tu partiste, sem sequer dizer adeus. Ah, meu amor, tu voltarias, e de novo cairias, a chorar nos braços meus. Lindo, não? Notem que essa letra de música, né, que a gente vai ver aí enquanto poema, ela trabalha o mesmo tema, né, a mesma ideia presente no texto do Dalton Trevisan. O eu lírico, é isso que agora há algumas alterações. Primeiro, nós não temos mais a presença de um narrador, nós temos a presença de um eu lírico, que é a voz que fala no poema. Esse eu lírico fala de suas emoções, do sofrimento que ele está sentindo, né, que ele está tendo após a partida da mulher amada. Então nós temos o mesmo tema, nós temos a ideia do pedido de um retorno, de uma volta, né? Só que a estrutura do texto, as características dos dois textos já mudam, né? No primeiro texto nós tínhamos um narrador que contava uma história sobre personagens dentro de um espaço e num tempo, certo? Aqui não, nós temos um eu lírico dialogando com um interlocutor, né, com uma mulher e pedindo que ela volte, certo? E daí nós vamos em outras duas características que são muito visíveis, né, muito nítidas e que diferenciam o texto narrativo do texto lírico, do gênero lírico. Primeira coisa, o texto é organizado, no caso do gênero narrativo, o texto é organizado em linhas contínuas, formadas por frases que compõem os parágrafos. Então, o que acontece? No gênero narrativo, o texto ocupa toda a extensão da linha, né? E cada frase vai se juntar a outras frases para formar um parágrafo. Então, vejam aqui, ó, né? Aqui nós temos o primeiro parágrafo, certo? Aqui nós temos o segundo parágrafo. Agora, no gênero lírico, não. No gênero lírico, a redação geralmente é escrita em versos, certo? E estrofes que podem ou não apresentar rimas. Então, nós temos aqui a primeira estrofe do poema, da música, né, da letra de música, que a gente vai tratar aqui como um poema, e a presença de um eu lírico também, é a voz que fala no poema, que a gente já comentou anteriormente. E aqui a gente tem os versos, né? São 6 versos, essa estrofe apresenta, acho que as outras também têm 6 versos cada uma. Nesse caso aqui nós temos rimas, nem todo poema vai ter rimas, mas esse tem. Embora rima com chora, canção rima com perdão e ausentes rima com sentes, certo?
Então nós temos aí as características essenciais do poema e que diferenciam também com relação à estrutura, né, a construção do texto, no caso do gênero lírico, em oposição ao gênero narrativo. E agora a gente vai trabalhar uma proposta de redação. Que tal produzirmos um poema a partir da crônica do Dalton Trevisan, que lemos nessa aula? A proposta já foi disponibilizada para a sua turma lá na plataforma Redação Paraná. Vocês vão lá, acesse a plataforma, ir em Redações Pendentes, clique para visualizar e selecione essa proposta aqui, que é a criação de um poema a partir do conto do Dalton Trevisan. Essa proposta eu já realizei lá em 2015 com alunos do 8º ano, né, lá no Colégio Pedro José Puhalski. E eu vou dar um exemplo de um poema que umas meninas produziram naquela ocasião, só para vocês se inspirarem, para vocês verem como é legal esse tipo de trabalho. Então vejam aqui, ó. Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora nos deixou. Não senti sua falta no começo, mas agora com saudade estou. Os dias passaram, pela primeira vez o leite coalhou, as violetas então murcharam, o canário não mais cantou. Não tenho botão na camisa, só calço meia furada. Os jornais estão empilhados, não estão embaixo da escada. E agora, para finalizar, né, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós lemos e analisamos um conto e a letra de uma música, vimos como o mesmo tema pode receber tratamentos estéticos diferentes e aprendemos as principais diferenças entre os gêneros narrativo e lírico, certo? Então, por hoje é só e a gente se vê até a próxima aula. Quero ver as redações de vocês. Vamos lá! Tchau, tchau, gente!